Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso curso Sistemas Eleitorais. Esse curso ele é voltado para o grande público e também para você que se interessa por política e quer entender um pouco mais sobre o funcionamento das eleições no Brasil. Antes de começarmos, eu gostaria de me apresentar rapidamente. Eu sou Guilherme Galvão Lopes, sou professor, historiador. Tenho mestrado em História Política pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e um doutorado em História Política e Bens Culturais pela Fundação Getúlio Vargas, onde eu fui orientado pelo professor Jairo Nicolau, um dos maiores cientistas políticos do Brasil. Há alguns anos eu venho me dedicando ao estudo das relações entre instituições e poder, especificamente instituições religiosas. Eu estudo já há 10 anos a bancada evangélica, a atuação da bancada evangélica no Congresso Nacional. Tenho 2 livros publicados sobre política e eleições. Tenho uma experiência também, além da academia, em partidos políticos. Fui durante 14 anos filiado a partidos políticos, fui dirigente municipal, dirigente nacional de 2 partidos em específico, fui assessor, atuei na Prefeitura do Rio de Janeiro, atuei na Assembleia Legislativa do Estado do Rio e também atuei durante bastante tempo coordenando campanhas eleitorais. E aqui eu venho, neste curso, tratar um pouco melhor desse tema que por muitas vezes se torna espinhoso pela complexidade e pelo certo distanciamento que há entre grande parte do nosso eleitorado e o processo político. Depois dessa rápida apresentação, queria deixar algo bem claro. Neste curso, nós não vamos tratar de fazer nenhum tipo de juízo de valor entre direita, esquerda, qualquer corrente político-partidária. Aqui nós vamos tratar das eleições, de sistemas eleitorais. Os exemplos que nós vamos dar são exemplos ilustrativos para que você possa ter melhor compreensão acerca desse tema. E um outro aviso é de que os sistemas eleitorais existentes mundo afora não se resumem a esses que nós vamos falar. Se você quiser saber um pouco mais, eu indico o livro do professor Jair Nicolau, Sistemas Eleitorais, que baseia boa parte dessa palestra. Aqui nós vamos falar sobre o Brasil, especificamente sobre os sistemas de votação, os sistemas de cálculo eleitoral, sobre os distritos eleitorais que funcionam no Brasil. Então, se você quiser ter uma compreensão um pouco mais profunda, eu te sugiro pesquisar sobre esse livro e também sobre outras obras de autores como o Jairo Nicolau, o professor Vanderlei Guilherme dos Santos e outros autores que tratam, são referências no Brasil, tratando sobre essa temática. Nós iniciamos nossa apresentação com a foto do Congresso Nacional, já partimos para a conceituação sobre o sistema eleitoral. Afinal, o que é isso? E diz o professor Jairo Nicolau: o sistema eleitoral é o conjunto de normas que define como o eleitor poderá fazer suas escolhas e como os votos serão contabilizados para ser transformados em mandato. Em outras palavras, o sistema eleitoral seria o caminho entre o seu voto na urna e a eleição de seu representante. E ele prossegue: o sistema eleitoral não esgota as normas que regulam as leis eleitorais de uma democracia. Existe uma série de outros aspectos importantes em uma eleição. Quais são os eleitores aptos a votar, se o voto é obrigatório ou facultativo, os critérios para a apresentação de candidatos, as normas de acesso aos meios de comunicação, os mecanismos de controle dos gastos de campanha e acesso ao fundo partidário, as normas para a divulgação de pesquisas e as regras de propaganda eleitoral. Então, nós temos aqui a complexidade de um sistema eleitoral. Ele não se resume, nesse caso,
a forma como você escolhe o candidato, a forma como esse candidato é eleito, o cálculo que é realizado, por exemplo, numa votação proporcional. Existem outros fatores que vão influenciar nesse sistema eleitoral. Por exemplo, os direitos políticos, que ele fala aqui no início. Se o voto é obrigatório, quem são os eleitores aptos a votar. Aqui nessa palestra, nós não vamos nos aprofundar nessas questões. Por exemplo, as normas de acesso aos meios de comunicação, controle de gastos de campanha, acesso ao fundo partidário, regra de propaganda eleitoral. Tudo isso são fatores importantes dentro do sistema, mas nós vamos falar de forma geral, até porque o nosso principal foco vai ser a explicação de como ocorre a eleição de nossos representantes, principalmente no caso do voto proporcional, que é a principal dúvida da maioria dos eleitores. Porque muitos se perguntam por que um candidato mais votado do que outro acaba não entrando. Nós temos sistemas diferentes, né? Nós temos regras diferentes, nós temos a regra majoritária e a regra proporcional. Por vezes há essa confusão. Por que existe o segundo turno? Por que existe o primeiro turno apenas em algumas cidades? Por que o candidato que não alcança a maioria absoluta, muitas vezes ele é eleito? Então, o nosso foco nessa palestra vai ficar nesse aspecto em específico. Prosseguindo, nós temos três componentes básicos dos sistemas eleitorais. Primeiro, magnitude do distrito eleitoral. Segundo, a estrutura do voto. E terceiro, a fórmula eleitoral. Então, são esses três componentes básicos que vão integrar, vão explicar o sistema eleitoral adotado no Brasil. E aí nós começamos. Como votar e ser votado no Brasil? São regras básicas relacionadas aos direitos políticos que nós temos ali contempladas na nossa Constituição Federal de 1988. Quem vota? Brasileiros natos ou naturalizados. O voto é obrigatório entre os 18 e os 70 anos, facultativo entre os 16 e os 18 e a partir dos 70 anos de idade. Ele também é igualmente facultativo para os analfabetos. Homens e mulheres votam. Não há voto censitário, ou seja, o voto tem o mesmo peso para todas as classes sociais, sem qualquer distinção. Isso parece algo muito óbvio, mas vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos voltar para a Primeira República, também chamada de República Velha. Em primeiro lugar, só os homens votavam. Em segundo lugar, os analfabetos não votavam. Em terceiro lugar, havia o voto censitário. O cidadão ele precisava ter um número X de propriedades e um número X de renda para que ele pudesse ter a sua cidadania exercida. Quem pode ser votado? Nós já mudamos um pouco a configuração. Brasileiros natos ou naturalizados no gozo de seus direitos políticos. Analfabetos não podem ser candidatos. É preciso estar filiado a algum partido político há pelo menos 6 meses, com domicílio eleitoral pelo mesmo prazo. E os cargos seguem critérios diferentes a respeito de quem pode ser candidato, principalmente em relação à idade para assunção ao mandato. E existem também regras para desincompatibilização. Em relação aos analfabetos, os analfabetos eles podem exercer o seu direito político como eleitores, mas eles não podem ser candidatos. Volta um pouquinho no tempo. Eleição de 2010. Tiririca foi candidato a deputado federal pelo PR de São Paulo. Teve uma grande votação e conseguiu, por conta disso, levar muitos dos candidatos de sua coligação para o Congresso Nacional. Por conta de sua eleição, por causa do sistema proporcional,
Algumas pessoas que foram bem votadas acabaram ficando de fora por conta dos votos do Tiririca. E houve a tentativa de impugnação de sua candidatura, alegando que ele seria analfabeto. E o Tiririca foi levado para o TRE e lá ele conseguiu comprovar que lia e escrevia. Para a lei brasileira, isso é suficiente. O cidadão ler e escrever. Ele não precisa ter uma formação em específico. Ensino fundamental, médio, ensino superior. Isso não é necessário para garantir o seu direito político. Mas, no caso dos analfabetos, como o deputado federal, por exemplo, ou vereador, eles são fiscais do mandatário do executivo, é necessário, para o exercício dessa função, que ele tenha o domínio do nosso idioma, tanto falado quanto escrito. Então, é necessário que, por conta disso, né, ele seja alfabetizado. Sobre a filiação. No Brasil, nós temos uma cultura partidária, uma cultura multipartidária, na verdade, que não é recente, desde a República Velha isso acontece, e por conta disso, o Brasil não tem uma cultura de candidatura independente, como acontece em outras democracias, principalmente na democracia norte-americana. Isso no Brasil não ocorre. Algumas pessoas tentam aprovar essa legislação para garantir isso, mas os critérios eles ficam muitas vezes obscuros. Quais seriam, por exemplo, os critérios para a eleição? Quais seriam os critérios para o financiamento dessas candidaturas? Então, no caso do Brasil, nós temos aí 30 partidos políticos. É necessário que um candidato esteja filiado a algum desses partidos com o domicílio eleitoral há pelo menos 6 meses. Esse prazo anteriormente de filiação era de 1 ano, mas com as reformas eleitorais mais recentes que nós tivemos, esse prazo passou para 6 meses. Sobre os critérios diferentes para a posse em determinados cargos. E aqui tem um caso importante, um fato importante. Eu falei sobre a assunção ao mandato. Ou seja, o candidato ele pode ter a idade incompleta no momento de sua eleição. Mas, para a posse daquele cargo, para a assunção ao mandato, é necessário que esta idade esteja completa. Um exemplo aqui do Rio de Janeiro. O vereador Carlos Bolsonaro foi eleito em 2000 com 17 anos de idade, mas no momento de sua posse ele teria 18 anos. Então ele pôde registrar a sua candidatura, porque no caso de sua eleição, que se confirmou, ele teria a idade mínima para o exercício desse mandato. E o que é desincompatibilização? Aqui nós falamos especificamente daquelas pessoas que ocupam cargos públicos. E há algumas pessoas que ocupam funções em associações de classe. Por que isso? O funcionário público ele precisa se licenciar de sua função para que não haja o uso indevido da máquina pública, ou seja, ele utilizar o seu trabalho em benefício próprio de sua candidatura. Então, por conta disso, há um prazo específico para o funcionário público, que é ordenador de despesa, e um prazo específico para quem não é ordenador de despesa. As idades nós temos aqui. Para vereador, 18 anos de idade, a maioridade penal atende-se a isso. No caso de deputado federal, estadual, prefeito e vice-prefeito, a maioridade civil, 21 anos. Para o governador de estado, a idade mínima é de 30 anos, antes era 35, e senador e presidente da República, 35 anos. Por que há essa diferença? Porque, na teoria, entende-se que é necessário uma maior experiência para o exercício de certas funções. No caso do senador, por exemplo,
O nosso Congresso ele é dividido em duas casas. É um Congresso bicameral. Nós temos a Câmara dos Deputados e nós temos o Senado. O Senado ele funciona como uma casa revisora dentro do nosso Congresso. Então, entende-se que, por ser uma casa revisora, é necessário que os membros daquela casa tenham maior idade, maior experiência política e maior experiência de vida para exercer essas funções. O mesmo entende-se sobre um presidente da República e um governador de Estado. Né? Em tese, essas pessoas deveriam ter uma sólida experiência antes de assumir estes mandatos. Então, por isso que nós temos essas diferenças de idade em relação aos cargos eletivos. Falamos dos direitos políticos e agora nós vamos falar sobre a magnitude do distrito eleitoral. O que seria isso? O que seria o colégio eleitoral em cada eleição? Qual seria a circunscrição geográfica em cada uma dessas eleições? O distrito eleitoral, já falamos, é a unidade territorial onde os votos são contabilizados para efeito de distribuição das cadeiras em disputa. Numa eleição presidencial, por exemplo, o distrito eleitoral é o país como um todo. Então, não importa se um candidato tem muito mais votos em um estado e não tem quase nada em outro. Na eleição passada, em 2022, nós tivemos ali uma grande confusão em relação à vitória dos candidatos em alguns estados. Vamos lembrar o seguinte: o nosso sistema eleitoral, o nosso distrito eleitoral é diferente do sistema norte-americano. Lá o estado ele tem maior preponderância, ele tem maior importância do que o país, do que a nação como um todo. A eleição de Donald Trump, por exemplo. Hillary Clinton levou o maior número de votos populares, mas Trump ganhou em mais estados e levou o maior número de delegados. No Brasil, isso não ocorre. E eu vi algumas pessoas fazendo conta. Não, Jair Bolsonaro teve mais votos em tantos estados. O candidato Lula teve menos estados em que ele foi votado. E fizeram uma conta, e aí, por conta disso, Bolsonaro seria eleito. Não, isso não acontece. Lula, por exemplo, teve uma votação grande nos estados do Nordeste, teve uma votação muito boa no Sudeste, concentrou mais votos nessa região. Em alguns estados, a sua votação foi muito menor. Em alguns estados do Norte, do Centro-Oeste e do Sul. Mas o cálculo não é esse. Quem ganha mais estados ou quem ganha menos estados. É quem tem mais votos no país como um todo. Então, para reforçar isso, reforçar essa ideia, o distrito eleitoral é o país. Ganha quem tem mais votos no país como um todo. O segundo distrito eleitoral que nós temos, em função de magnitude, é o Estado. O distrito eleitoral ele é o Estado na eleição para governadores, Senado Federal, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa. Nas eleições municipais, o distrito eleitoral é o município. Eleição para prefeituras e Câmara de Vereadores. E aqui nós temos, no mapa do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, nós temos a capital assinalada. Bem, nós entendemos até agora os direitos políticos, o que é preciso para votar, o que é preciso para ser votado, o distrito eleitoral para presidente, o país como um todo, eleições estaduais, o estado, eleições municipais, o município. Agora nós vamos entender, nós vamos para o próximo passo, entender como é a estrutura do voto no Brasil. A estrutura do voto, ela estabelece como o eleitor pode expressar o seu voto. E quais são as estruturas de voto que nós temos no Brasil? São duas:
voto majoritário e o voto proporcional. Voto majoritário, ele acontece em eleições presidenciais, governos estaduais, eleição para o Senado Federal e prefeituras municipais. O que seria o voto majoritário? Simples. O candidato que tem mais votos é eleito. E, nesse caso, o voto é nominal, ou seja, ele é apenas no candidato. Nós temos uma diferença do primeiro para o segundo turno, que nós vamos falar um pouco mais adiante. Nas eleições para o legislativo, legislativo municipal, legislativo estadual e, no caso dos deputados federais, nós temos o voto proporcional de lista aberta. O que seria isso? Nós votamos diretamente em um candidato. É diferente de alguns países em que há uma lista fechada. Os partidos são culturalmente mais fortes, as pessoas têm o hábito de votar no partido e não no candidato, e o partido estabelece numa lista interna quais serão os candidatos eleitos por aquele partido ou federação eleitoral. No caso do Brasil, nós votamos diretamente no candidato. Os candidatos são eleitos de acordo com a votação de seus partidos em relação ao número de vagas nas casas legislativas em turno único. Aqui está um dado muito importante. O candidato é eleito de acordo com a votação de seus partidos. Não é a votação de um candidato necessariamente que vai garantir a sua eleição, e sim o desempenho de seu partido. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais adiante. Então, ficou claro para você? Estrutura do voto no Brasil. Voto majoritário ganha quem tem mais votos. Simples. Voto proporcional. A distribuição dos cargos ela é de acordo com o desempenho dos partidos políticos. No caso do voto proporcional, há um elemento bem interessante que é o voto de legenda. O voto de legenda, o eleitor ele escolhe um partido em específico, ele não escolhe um candidato. Mas a sua escolha tende a beneficiar os candidatos a vereador ou deputado mais votados de um partido ou federação. Então, isso seria uma espécie de voto em lista fechada. Não é, mas seria mais ou menos isso. Olha, eu tenho um partido político de minha preferência, para mim não importa quem será o eleito. Eu quero ajudar esse partido a eleger os seus candidatos mais votados. Então, vou lá e teclo apenas o número da legenda daquele partido. É assim que funciona o voto de legenda. A quantos votos o eleitor tem direito? Essa aqui é uma dúvida bem interessante, no caso, principalmente, da eleição para o Senado Federal. O eleitor ele tem direito a apenas um voto para cada cargo. Então, numa eleição geral, o eleitor vota para presidente, governador, deputado federal, deputado estadual e senador. Mas existe um dado importante. A cada 8 anos, as vagas para o Senado são renovadas em 2/3. Então, nós temos 3 representantes por estado, é um número fixo no Senado Federal. A cada 8 anos, há uma renovação. Então, numa eleição, um candidato, na seguinte, 2, na subsequente, 1, e assim por diante. Na eleição em que o candidato pode eleger, o eleitor, perdão, pode eleger 2 candidatos, ele não pode repetir o voto. Ele tem que, obrigatoriamente, votar em candidatos diferentes. Nas eleições de 2022, por exemplo, nós elegemos um senador por estado. Na eleição de 2026, nós vamos escolher 2 senadores por unidade federativa. Chegamos ao ponto mais importante da nossa palestra, que é a fórmula eleitoral.
A primeira fórmula eleitoral, ela é relativamente simples, que é a fórmula relacionada às eleições majoritárias, a estrutura do voto majoritário. O que complica um pouco mais é a questão do primeiro e do segundo turno. Mas tenha sempre em mente, eleição majoritária, quem tem mais votos. Vamos lá. Eleição presidencial. Em uma eleição presidencial, o distrito eleitoral, o país, nós já vimos lá atrás, ganha a eleição quem recebe mais votos. Nós podemos exemplificar esse caso nas eleições de 94 e 98. Fernando Henrique Cardoso, candidato pelo PSDB, alcançou nessas duas eleições a maioria em primeiro turno, diferentemente do que aconteceu nas eleições seguintes. Em 2002, por exemplo, o presidente Lula, então candidato Lula, concorreu com o ministro José Serra, do PSDB, e não alcançou a maioria dos votos em primeiro turno. Nós tivemos candidatos muito fortes naquela eleição, o Antônio Garotinho, pelo PSB, Ciro Gomes, pelo PPS, e houve uma fragmentação desses votos e nenhum candidato alcançou 50% mais. Então, houve o segundo turno e Lula foi vitorioso. Vamos para o segundo caso, eleições para governos estaduais. Já vimos também, o distrito eleitoral é o Estado. Também ganha a eleição quem recebe mais votos. Primeiro turno, 50%. Mais um, não é 51%. É 50, e mais duas casas decimais. Então, 50% mais um voto, o candidato é eleito em primeiro turno. Segundo turno, mesma coisa, mesmo sistema das eleições presidenciais. Os dois mais votados concorrem, o mais votado é o eleito. A grande diferença do voto majoritário ocorre em relação à eleição para o Senado Federal. Como funciona essa eleição? O distrito eleitoral é a unidade federativa. Cada unidade federativa possui 3 senadores, falamos anteriormente. O número é fixo por unidade federativa. Ganha a eleição quem recebe mais votos, por isso é uma eleição majoritária. Mas a diferença toda está aqui. Ela ocorre em turno único e por maioria simples. Ou seja, em uma eleição para o Senado, não é preciso que um candidato tenha 50% mais um dos votos. Ele precisa ser o mais votado em maioria simples. Apenas isso. Nas eleições em que o número de cadeiras é renovado em 2/3, isso, inclusive, é muito mais difícil. É normal que um candidato, um partido, na verdade, ou coligação lancem 2 candidatos, né? Um para cada cadeira. Há uma abundância de candidaturas, esse voto ele é fragmentado e, por conta disso, é normal que os eleitos tenham ali entre 20% a 30% dos votos. É muito difícil que numa eleição em que a renovação de 2/3, um candidato consiga mais de 50% dos votos. Então, nós situamos ali 20, 25, em casos muito especiais, 30% dos votos. Vamos agora para a eleição municipal. Nas eleições municipais, o distrito eleitoral é o município. Algumas pessoas contestam da mesma forma que eu falei nas eleições presidenciais. O candidato X teve mais votos em uma zona eleitoral, o candidato Y teve mais votos numa zona eleitoral. Não, vamos esquecer isso. O distrito eleitoral é o município. Não importa se em determinada região, zona eleitoral ou bairro um candidato tenha todos os votos, em outra ele tem nenhum. Se estamos no mesmo município, é isso que vale. Ganha a eleição quem recebe mais votos. Então, novamente aqui, a regra do voto majoritário. Mas nós temos uma diferença muito importante.
em cidades com mais de 200 mil habitantes. Nós temos a realização do segundo turno. Se nesses municípios com mais de 200 mil habitantes, um candidato não alcança 50% mais um dos votos, ele vai concorrer no segundo turno com o segundo candidato mais votado. Nos municípios com menos de 200 mil habitantes, o turno é único e o voto, a eleição se dá por maioria simples. Um exemplo da cidade de Nova Friburgo, eleição passada, eleição de 2020. O candidato eleito teve pouco mais de 20% dos votos, porque naquela eleição o município teve mais de 10 candidatos. O voto foi muito fracionado. Então, o candidato eleito teve pouco mais de 20% dos votos. Mas por que isso? Porque Nova Friburgo é um município com menos de 200 mil moradores. Diferentemente do que aconteceu com a cidade do Rio de Janeiro na mesma eleição. Nenhum candidato alcançou 50% mais um no primeiro turno. Então, houve a realização do segundo turno, com os dois candidatos mais votados, o então prefeito Marcelo Crivella e o ex-prefeito Eduardo Paes, e no segundo turno, Eduardo Paes foi o candidato mais votado, sendo então eleito para o seu terceiro mandato. Ainda no Rio de Janeiro, eleição de 2004, o então prefeito César Maia buscava a reeleição e ele teve 50% e mais alguns votinhos, 50,1%, se eu não me engano, e ele foi eleito em primeiro turno. E algumas pessoas falaram, comentaram, não, mas não teve 51%. Não, a regra é 50% mais um. Basta ter a maioria absoluta. Então, por conta disso, o prefeito César Maia, naquela eleição, candidato pelo PFL, partido já extinto, foi reeleito prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Vamos recapitular. Até agora nós entendemos os direitos políticos, quem vota e quem pode ser votado. Entendemos a magnitude do distrito eleitoral, ou seja, a circunscrição geográfica. Entendemos a estrutura do voto, se o voto é majoritário ou se o voto é proporcional. E nós estamos agora nas fórmulas. Entendemos as fórmulas da eleição majoritária e chegamos nesse ponto ao bicho de 7 cabeças de qualquer candidato e de qualquer eleitor. A fórmula eleitoral das eleições proporcionais. Vamos entender, em primeiro lugar, a fórmula para a eleição da Câmara dos Deputados. No caso dessa votação, o distrito é o Estado. Cada unidade federativa possui, no mínimo, 8 deputados e, no máximo, 70 deputados federais. Por que isso acontece? Falamos anteriormente que o nosso Congresso é bicameral. Nós temos em uma casa os representantes da população, os deputados federais. Então, essa representação ela é de acordo com o número de habitantes de cada estado. Os estados com menor população, independentemente do quantitativo, eles têm 8 deputados federais. Os estados com menor população no Brasil, Acre, Amapá, Roraima, é garantido a esses estados a representação mínima de 8. E o máximo que nós podemos ter é o número de 70 deputados federais, que é o que acontece com o estado de São Paulo. São Paulo, inclusive, poderia ter mais, mas o estado chega numa faixa máxima de representantes também, para não haver qualquer tipo de desequilíbrio, qualquer tipo de concentração em apenas um estado. No caso do Rio de Janeiro, nós temos 46 deputados federais. Então, isso é constitucional. Nós temos várias faixas de população e o quantitativo
de deputados correspondente. Nem sempre o mais votado é o eleito, porque o voto ele é proporcional aos votos de cada partido. E nós temos a realização de um turno único, ou seja, não há segundo turno para a eleição a deputado federal. Em alguns países nós temos, mas no Brasil não. Aqui, a eleição para deputado federal ocorre em turno único. No caso das eleições municipais, o distrito é o município. Cada cidade possui, no mínimo, 9 e, no máximo, 55 vereadores. Isso também é uma regra constitucional. Então, o mínimo de vereadores, Borá é uma das cidades, uma das menores cidades do estado de São Paulo. Se eu não me engano, não chega nem a 1.000 habitantes. O mínimo que Borá precisa ter de vereadores é o quantitativo de 9 representantes. E o máximo que uma cidade pode ter é o quantitativo de 55 cadeiras, como ocorre na maior cidade do país, que é São Paulo. E ocorre a mesma regra. Nem sempre o mais votado é o eleito. E também turno único e voto proporcional. Tudo bem, entendemos aqui como é o distrito eleitoral, quantos votos são dados para cada candidato, entendemos aqui que é em turno único, voto proporcional, mas como funciona esse cálculo? Eu já falei várias vezes aqui de voto proporcional, mas como é o cálculo? Como que a gente entende o número de parlamentares, por exemplo, que um partido ou uma federação vão eleger? É um cálculo complexo. E eu vou pedir a você te orientar, na verdade, que você tenha aí um papel e uma caneta para você escrever cada passo desse cálculo. Existem 3 critérios fundamentais no processo de contabilização dos votos para a eleição de um candidato que é eleito pelo voto proporcional. Nós temos o quociente eleitoral, o quociente partidário e nós temos a votação mínima de cada candidato. Então, são 3 passos, são 3 contas realizadas numa eleição para vereador ou deputado. Primeiro passo, o que é o quociente eleitoral? Resumidamente, é o número de votos válidos para vereador ou deputado dividido pelo número de cadeiras. O resultado é o que um partido ou federação precisam para eleger um candidato. O que são votos válidos? São os votos nominais ou votos de legenda. Votos brancos e nulos não são considerados para absolutamente nada, para nenhum cálculo. Esses votos são excluídos. Aí vem aqui os mitos, vamos tratar até de alguns deles mais à frente. Sobre o voto branco, o voto nulo, para quem vai, o que acontece com ele, não. Os votos em branco ou votos nulos, eles são equiparados, eles são votos inválidos. Eles não são contabilizados. Então, apenas os votos em um candidato ou em um partido é que são considerados nessa conta. Então, primeira conta, pegamos o número de votos válidos, voto geral, todos os votos que foram dados numa eleição, e nós dividimos esses votos pelo número de cadeiras. Está complicado? Vamos simplificar mais um pouco. Então, nós temos aqui, nesse quadro, o cálculo do quociente eleitoral. Um exemplo, no município A, nós temos 450 mil votos válidos. Todos os votos de todos os partidos e federações. E nessa Câmara Municipal, nós temos 30 vagas sendo disputadas. O que nós vamos fazer? Dividir 450 mil votos pelas 30 cadeiras. Então, o quociente eleitoral chega a 15 mil votos. Ou seja, a cada 15 mil votos, um partido ou federação vão fazer um vereador
ou deputado. Esse aqui é o nosso número mágico, 15 mil. A cada 15 mil, um eleito. Mas não paramos aqui. Vamos para a segunda conta. Vamos para o quociente partidário. O quociente partidário é o número de votos nominais e de legenda recebidos pelo Partido Federação, dividido pelo quociente eleitoral. O resultado é o número de cadeiras que o partido deverá conquistar. Então vamos lá. Lembramos do nosso quociente eleitoral, 15 mil votos. O partido X teve 90 mil votos. Votos de legenda e votos nominais, votos em um candidato em específico. Dividimos 90 mil por 15, chegamos ao quantitativo de 6 vagas. Este foi o nosso segundo cálculo. Então, vamos recapitular. Primeiro cálculo, quociente eleitoral, número de votos válidos, totalizados, dividido pelo número de cadeiras. Segundo cálculo, o quantitativo de votos de um partido ou federação dividido pelo quociente eleitoral. E aqui nós temos o resultado. 6 vagas que vão corresponder ao partido X. Mas nós temos uma terceira conta. E essa conta ocorreu por causa das distorções desse sistema proporcional. Em eleições passadas, havia ali a figura, ainda existe, na verdade, a figura do puxador de voto. É uma pessoa muito conhecida, uma celebridade, um artista, ou simplesmente alguém com muito dinheiro que se candidata, tem muitos votos, e por causa disso, ela consegue arrastar dentro desse cálculo do quociente partidário pessoas que tiveram pouquíssimos votos. Por conta disso, foi pensado o desempenho individual dos candidatos. A votação mínima, essa cláusula de desempenho, que é o percentual mínimo de votos que um candidato a vereador, deputado, precisa ter para ser eleito. Atualmente, esse quantitativo é de 10%. Então, se nós tivermos aqui o quociente eleitoral de 15 mil votos, e a cada 15 mil votos, um candidato é eleito, é necessário, obrigatoriamente, que este candidato tenha 1.500 votos. E o que motivou essa cláusula de desempenho individual? Essa votação mínima dos candidatos. Essa ideia dos puxadores de votos que eu falei anteriormente. E um caso muito conhecido foi da eleição de 2002. Enéas Carneiro, fundador do PRONA, um partido que não existe mais, foi candidato a presidente em 3 eleições seguidas. Em 94, inclusive, ele ficou em terceiro lugar nessa eleição presidencial. Em 2002, ele se candidatou a deputado federal, teve 1.580.000 votos, foi o candidato mais votado da história até então, foi superado décadas depois, e ele várias vezes completou o quociente partidário e o quociente eleitoral sozinho. Em seu partido, existiam candidatos com 200 votos, e esses candidatos foram eleitos. Então vamos pensar o seguinte: a distorção absurda de nós termos em um estado como São Paulo um candidato com 200 votos sendo eleito deputado federal e em outros partidos candidatos com 150, 180 mil votos que não foram eleitos. Então, essa discussão ocorreu durante muitos anos, até que foi implantada essa cláusula de desempenho mínimo. Isso também aconteceu na eleição de 2010. Tiririca, candidato a deputado federal pelo PR, um partido de centro-direita, estava coligado com o PCdoB, um partido de esquerda, e os votos do Tiririca ajudaram a eleger um candidato do Partido Comunista, que era o delegado
Protógenes Queiroz. Por conta disso, foi criado esse dispositivo e nós tivemos, em momento posterior, o fim, inclusive, das coligações também para evitar essas distorções. Porque ocorreu o seguinte: vários partidos políticos, alguns chamados partidos de aluguel, muitos partidos se coligavam, partidos com votações muito pequenas e muitas vezes de ideologias políticas muito diferentes entre si, se coligavam com o objetivo de eleger um candidato. Então, votava-se num candidato de extrema esquerda, num candidato radical, mas por conta da coligação, quando ocorre uma coligação, né, os votos são contabilizados como se fosse um único partido, acabava que esse sujeito ajudava a eleger um candidato de direita ou de centro-direita. Então, por conta dessas distorções, as coligações acabaram, as coligações proporcionais, elas não existem mais. Nós temos agora a figura das federações, em que os partidos são obrigados a manter as suas alianças por um período de tempo maior, e as coligações não existem porque as coligações elas eram simplesmente eleitorais. Passava o primeiro turno, já no segundo turno, as alianças não existiam mais. E a partir das eleições de 2022, nós não tivemos mais este artifício, por exemplo, nas eleições para a Câmara dos Deputados e também para as Assembleias Legislativas. E aqui nós temos o quadro para exemplificar melhor para você. Os candidatos precisam ter 10% do quociente eleitoral em votos para obter vaga. Então, se nós temos um quociente eleitoral de 15 mil, é preciso que a cada 15 mil um partido eleja um candidato, e esse candidato precisa ter 10% desse quociente, ou seja, 1.500 votos. Um outro dispositivo criado recentemente e que está em discussão há muitas décadas no meio político brasileiro é a cláusula de barreira. Nós tivemos a nossa redemocratização consolidada em 1985, com a eleição de Tancredo Neves e José Sarney. O Brasil tinha, anteriormente, um sistema bipartidário entre Arena e MDB, um partido da oposição e um partido da situação. Os partidos comunistas eram proibidos, inclusive. A partir de 1980, nós tivemos o fim do bipartidarismo, alguns partidos foram organizados nesse período, nós tínhamos 5 partidos, mas em 85 isso mudou. Os partidos comunistas e socialistas foram legalizados e a criação de novos partidos foi muito facilitada. Então era possível reunir um número muito pequeno de pessoas, registrar isso em cartório, levar à justiça eleitoral, registrar um partido político. E havia, por conta disso, uma série de benesses que estes partidos, essas novas siglas, poderiam experimentar, como o financiamento de campanha e também o tempo de rádio e televisão. Chegamos ao momento, no Brasil, em que nós tínhamos 35 partidos políticos legalizados. Alguns deles sem qualquer tipo de representatividade legislativa, candidatos que possuíam votações muito pequenas, votações irrelevantes, não possuíam qualquer tipo de legitimidade eleitoral, legitimidade social, mas estes partidos, como nós não temos no Brasil a figura das candidaturas independentes, eles funcionavam como cartórios, como um local em que um candidato ele deveria estar filiado para poder disputar o pleito. E mesmo assim, mesmo com desempenho muito ruim, recebiam fundo partidário, recebiam recursos públicos, gozavam do espaço no rádio e na televisão e, por conta disso, negociavam esses preciosos segundos de televisão
dentro de algumas coligações, muitas vezes esdrúxulas. Isso mudou com o passar do tempo. Então foi criado um dispositivo, né? A classe política brasileira entendeu o clamor da sociedade em relação a esse enorme quantitativo de partidos, muitos não possuindo representatividade qualquer, e a cláusula de barreira ou a cláusula de desempenho foi criada naquele momento. O que é a cláusula de barreira? É a determinação de um percentual mínimo de votos como condição para o funcionamento parlamentar de um partido. Ou seja, o partido precisa ter votos para receber recursos públicos. Hoje, no Brasil, nós temos o financiamento público de campanha, o financiamento eleitoral, ele é público. Então, para ter acesso ao chamado fundão, é necessário que um partido tenha uma votação mínima, tanto nacionalmente quanto nas unidades federativas. Isso começou a valer na eleição de 2018. Então, era necessário que um partido nacionalmente alcançasse, em 2018, 1,5% dos votos. Isso nacionalmente. E com uma distribuição por unidades federativas. Em um terço dessas unidades, ou seja, 9 unidades, nós deveríamos ter esse partido recebendo 1% dos votos em cada. E essa cláusula de barreira, ela é crescente. Nós teremos na eleição de 2026 2,5% de obrigatoriedade de votos para que um partido consiga ter acesso ao fundo eleitoral. E um terço das unidades da federação, em um terço das unidades, 1,5% dos votos. Pode parecer muito pouco, mas no universo que nós temos 30 partidos legalizados, é muito difícil que um partido receba 1,5% em cada estado, em cada um desses 9 estados da federação. E isso não tem relação apenas com os recursos públicos, os recursos de financiamento, mas também ao funcionamento parlamentar. Ou seja, se um candidato é eleito por um partido que não alcança a cláusula de desempenho, ele pode ser eleito, né? Ele vai ocupar sua cadeira, mas na Câmara dos Deputados, por exemplo, ele não vai ter estrutura de liderança ou de representação partidária. Ele não vai ter acesso às comissões. Então, o partido, o seu funcionamento parlamentar fica prejudicado. Então, a ideia é que isso enxugue esse dispositivo, enxugue o número de partidos, né? Os partidos vão continuar existindo, mas em termos de competitividade, não. Nós teremos uma redução desse número e alguns especialistas preveem que até 2030 nós teremos apenas entre 8 e 10 partidos atendendo a esses critérios, né? E isso vai, pelo menos em tese, fortalecer os partidos, vai fortalecer a qualidade desses partidos, a qualidade ideológica, né? A firmeza ideológica desses partidos e federações, né? A federação, inclusive, ela foi pensada como uma alternativa para os partidos que não alcançassem essa cláusula, mas para continuar existindo, né, esses partidos se unem durante um determinado período e eles garantem esse funcionamento. Então, nós temos hoje no Brasil as federações PT, PCdoB e PV, temos também a federação PSDB e Cidadania funcionando, e temos PSOL e Rede. Nós temos hoje no país 3 federações em funcionamento e algumas, inclusive, em discussão. Então, a ideia dessas cláusulas, tanto individuais quanto as cláusulas de desempenho partidário, né, elas são previstas, são entendidas como dispositivos para melhorar
a qualidade da nossa democracia, a qualidade da nossa representação, a qualidade dos partidos, a firmeza ideológica, dando ao eleitor melhores condições ali de garantir uma boa representatividade em quaisquer cargos, né, que ele possa ali confiar o seu voto. Chegamos ao fim da nossa palestra falando sobre os mitos em relação ao voto. E nós temos dois importantes mitos. O primeiro, de que o voto nulo anula eleição. Não, o voto nulo ele não anula uma eleição. Vamos supor o seguinte: Rio de Janeiro, 5 milhões de eleitores. Eu sou candidato a prefeito. Todos os outros eleitores, dia da eleição, ou não compareceram, ou, comparecendo, votaram em branco ou nulo. E o único voto registrado foi o meu voto em mim mesmo. Eu serei o candidato eleito. Mas os votos nulos alcançaram mais de 50% dos votos ali totalizados. Falei anteriormente, votos nulos são votos inválidos. Eles não são considerados para qualquer tipo de cálculo. Qual é a grande questão relacionada à anulação de eleições? São os votos anulados. Poxa, mas voto nulo, voto anulado é a mesma coisa? Não. Voto nulo é o voto que eu chego na urna, coloco 00 e confirmo. Voto anulado é aquele em que eu dou para um candidato que tem algum problema no seu registro de candidatura ou tem algum problema posterior em relação à votação, tem algum tipo de infração, ou deixou de pagar alguma multa, ou alguma irregularidade no seu registro, na sua filiação, na prestação de contas. E aí sim, os votos dados a esse candidato são votos anulados. E se esses votos alcançam mais de 50% dentro daquela circunscrição, aí sim nós temos a realização de uma nova eleição. Então vamos lá, existe essa diferença. Voto nulo é o voto que conscientemente eu invalido na urna eleitoral. Voto anulado é o voto que, por algum motivo relacionado à candidatura, ele é anulado pela Justiça Eleitoral. E aí, nesse caso em específico, nós temos a realização de eleições. Então, não adianta. Todo mundo votou nulo. Se 10 pessoas em um município garantirem o seu voto, são essas 10 pessoas, mesmo que numa cidade com 500 mil habitantes, vão garantir a eleição de determinado candidato. Um outro mito relacionado ao voto em branco. Voto em branco vai para o mais votado. Isso não acontece desde 1996, em que o Brasil passou a ter o voto eletrônico. Antigamente, havia a seguinte prática: os votos em branco eles eram divididos proporcionalmente entre os candidatos. Era isso que ocorria antigamente. E no cálculo do quociente eleitoral, os votos em branco eram considerados. Então, se hoje eu tenho apenas votos nominais e votos de legenda e os nulos e brancos, anteriormente apenas os votos nulos eram desconsiderados, os votos em branco eles eram levados em conta no cálculo do quociente eleitoral. Isso não acontece mais. Então, vamos derrubar de vez esses dois mitos sobre o voto. Voto nulo anula a eleição? Não. O que faz com que ocorra uma nova eleição são os votos anulados. Votos em branco vão para os mais votados? Não. Votos nulos e brancos são equiparados, eles são a mesma coisa. São manifestações diferentes dos votos,
por diferentes razões também, uma insatisfação com o quadro eleitoral, uma insatisfação com uma candidatura, uma insatisfação com o voto obrigatório. É um voto de protesto. Pode ser considerado um voto de protesto. Mas, na prática, eles são absolutamente a mesma coisa. Votos inválidos. Então, cuidado na hora de anular o seu voto, cuidado na hora de votar em branco, porque mesmo você comparecendo, fazendo isso, né, você dá a outras pessoas a prerrogativa de eleger um candidato no seu lugar. Então é importante manifestar o voto, é importante fortalecer a nossa democracia. Então, quando você receber notícias na internet, correntes, fake news, fique muito atento sobre esses mitos. Chegamos ao fim de nossa palestra, espero que tenha sido produtiva para você, e nós aprendemos aqui sobre os direitos políticos, sobre o distrito eleitoral, sobre a estrutura do voto brasileiro e sobre o sistema de votação no Brasil, o sistema de escolha de candidatos, tanto pelo voto proporcional quanto pelo voto majoritário. Se você quiser entender um pouco mais sobre esse e outros temas relacionados à política e eleições no Brasil, te convido a me seguir nas redes sociais, no Twitter ou X, como você preferir, no Instagram e também no Facebook. Nas minhas redes, o meu nome é esse, Guilherme Galvão Lopes. Se você quiser entrar em contato comigo de forma mais direta, eu tenho o e-mail guilhermegalvãolopes@gmail.com, e no meu site você vai poder ter acesso aos meus artigos, às minhas pesquisas, e o endereço é guilhermegalvão.com. Muito obrigado. Eu desejo a você, no prosseguimento dos seus estudos, boa sorte e muito sucesso. Grande abraço.